Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Capítulo 2. Glória a Deus, louvado seja o teu santo nome. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Amém. Louvado seja Deus. Livro de Jó, seu capítulo 2, amém? Vamos ver. Chegou de um novo dia em que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante de Deus, o Senhor, e Satanás também veio no meio deles. O Senhor perguntou: de onde você vem vindo? Satanás respondeu: estive dando volta pela terra, passeando por aqui e por ali. Aí o Senhor disse: você viu o meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom, tão honesto como ele. E ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. No entanto, você me convenceu e eu o deixei desgraçar, Jó. Embora não houvesse motivo para isso, mesmo assim, ele continua firme e sincero como sempre. E Satanás respondeu: é só tocar na pele dele para ver o que acontece. As pessoas não se importam de perder tudo, desde que convém à sua própria vida. Agora, se estenderes a mão e ferires o corpo dele, verás como ele, sem nenhum respeito, te amaldiçoará. O Senhor disse a Satanás: pois bem, faça o que quiser com Jó, mas não o mate. E Satanás saiu da presença do Senhor e fez que o corpo de Jó ficasse coberto de feridas horríveis, desde a sola dos pés até o alto da cabeça. Jó sentou-se num monte de cinzas, pegou um caco para se coçar, e a mulher dele disse: você ainda continua sendo bom? Amaldiçoe o seu Deus e morra. Jó respondeu: você está dizendo bobagem. Se recebemos de Deus as coisas boas, por que não vamos aceitar também as desgraças? Assim, apesar de tudo, Jó não pecou, nem disse uma só palavra contra Deus. Amém? Estava ali de manhã falando com o Senhor, vou lhe aceitar no nome de Jesus. Que palavra é essa? Mas eu vou compartilhar essa palavra com a igreja. Uma palavra bem conhecida, irmãos, que é uma reunião ali dos seres celestiais em favor da vida de Jó, que todo mundo conhece, né, a situação de Jó. E o Senhor, ele começou a trazer a minha memória ali. Jó era um homem que, vamos dizer que é como a gente estava ali, ó, sem nada, numa boa, era um servo temente a Deus, mas Satanás, ele estava ali a rodear a terra. E ele observa quem? A Jó. E na minha vida e na sua vida não é diferente. Ele está nos observando. Mas nós louvamos a Deus porque temos um Deus que trabalha em nosso favor. E o que eu quero dizer, irmãos, é que Jó, ele não foi poupado de tudo que ele tinha que passar. Mesmo ele sendo um servo temente, reto ao Senhor, Jó, ele não foi poupado de passar o que ele tinha que passar. Quando Satanás, ele olha ali e fala lá, tá vendo? Começa a mostrar se Jó isso, se Jó aquilo, e começa a tentar mostrar para o Senhor falhas em Jó. E não é diferente na nossa vida. Quanto se levanta contra a nossa vida e quer mostrar falhas que nós temos, né? Erros, é o que mais tem, é apontamento. Eu falo, irmãos, porque hoje as minhas lágrimas são de gratidão a Deus, mas alguns meses atrás os irmãos conhecem a minha história. As minhas lágrimas eram de dor, mas hoje eu louvo ao Senhor, porque hoje se completa um ano exatamente que eu estava à beira do caixão para sepultar o meu esposo, chorando em lágrimas. O Senhor não poupou tudo aquilo que eu tinha que passar, mas hoje eu sou muito grata a Deus. E eu falo, irmãos, que Satanás, no tempo de luto, ele me rodeou. Porque muitas das vezes eu me escutava assim: vai fazer o que mais na igreja?
Antes eu ouvi tanto falar que Deus ia salvar, salvou. Que Deus ia trazer e trouxe. Não permaneceu na igreja, mas Ele trouxe. Tudo que o Senhor falou, Ele cumpriu. Né? A gente às vezes tem o pensamento de que vai ser um mar de rosas. Mas não, é da maneira que o Senhor quer. Ele não me poupou. Hoje de manhã eu estava sentada no sofá e o Senhor deu essa palavra. Eu podia me chorar, falar, Senhor, por quê? Eu não estava lá, eu não estava orando, eu não estava buscando, eu não estava pedindo. Por que é que o Senhor fez isso? Eu poderia, irmãos. Teve dias que eu fiz isso. Se eu falar que não, eu sou hipócrita. Eu sou muito hipócrita. Teve dias que eu questionei, sim. Mas uma coisa é, irmãos. Quem contende com ele tem paz. Nós somos barro na mão do Senhor. Nós somos barro na mão do Senhor. E eu falei, Senhor, eu vou passar um ano. Eu falei para o Senhor, eu vou passar um ano. Um ano. E eu sei que o Senhor vai mudar. Quando a gente começou a arrumar as coisas para o congresso, eu falei que o Senhor, Ele trouxe o tema ao meu coração. Eu falei, dali vai começar a mudança. Chega de chorar. A saudade fica, a dor ainda continua, mas o Senhor é um Deus que me sustenta, que me põe de pé. Não é diferente na minha vida e na tua vida, irmão. Saiba que o que você tiver que passar, você vai passar. Enquanto eu não aprendi isso, o Senhor, Ele não mudou a minha história. Talvez Jó também ele não entendesse o que estava acontecendo. A gente não sabe, mas em nenhum momento Jó deu uma só palavra contendendo com Deus. Por quê, Senhor? Porque a mulher dele, sim. Você é louco, né? Amaldiçoa esse seu Deus aí. Eu ouvi também, irmãos. Vai fazer o quê lá? Como eu falei para os irmãos. Mas eu louvo ao Senhor, irmãos. Tem bênção maior que a salvação. Tem bênção maior que estar num lugar onde não há dor, não há choro, não há pranto. É verdade. E eu louvo ao Senhor porque ontem eu estava conversando com a minha filha, com a Natália, com a minha irmã. Eu falei, sabe por que eu sou muito feliz ao Senhor? Porque eu tive muitas dificuldades no meu casamento. Muitas. Mas o Senhor, quando Ele começou a fazer tudo isso na vida do Moacir, Ele falou assim para mim, eu vou preparar um momento de perdão. Porque eu precisava, irmãos, tanto do perdão dele, como liberar também o perdão. E o Senhor, Ele falando de novo de perdão. E Ele sempre falando aqui na igreja. Eu falava, mas Jesus, perdão, ficava indagando. E o Senhor, Ele é fiel, irmãos. Numa das últimas visitas que eu fiz no hospital, estava só eu e meu esposo. Eu não vou chorar não, irmãos, porque eu falei para Deus que eu ia chorar, mas eu estou alegre. Eu achei que aquele momento a gente ia conversar, né? E não era aquele momento. Eu saí ali do hospital e falei, Jesus, né? Porque eu visava aquilo, eu queria muito aquilo. E para você ver como que é, eu levei ele na sexta-feira no hospital, quando o médico falou que não tinha mais o que fazer. E eu estava falando para elas que dentro daquele hospital, dentro da enfermaria, ele estava tomando medicamento e Deus tomou uma senhora e que orava por ele, e essa senhora falava assim para ele, filho, eu tenho descanso e eu tenho morada. Eu tenho descanso e eu tenho morada. E eu fiquei com os olhos fechados, porque aquela, sabe aquele... E quando eu abri os olhos, ele estava com as duas mãos levantadas, falando aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Eu creio que ali o Senhor começou a quebrantar, já quebrantou, foi ali que o Senhor, Ele começou a trabalhar no coração dele. E aí a gente veio embora, quando chegou em casa não quis tomar banho, aí depois, mais tarde, ele falou para mim assim, você pode me ajudar a tomar banho para tirar o cheiro do sangue? Eu falei, posso. Eu abri o chuveiro para ele, e ele foi tomar banho, e eu coloquei a cadeira, ele ficou ali, eu escutei ele chorar, e ele chorou bastante mesmo. E eu dei toda a liberdade para ele chorar. E aí eu entrei ali no banheiro, e aí eu falei para ele, chora, falei para ele, chora bastante, eu falei para ele. E ele olhou nos meus olhos assim e falou assim, me perdoa por fazer você passar tudo que você está passando, não só hoje, mas desses 30 anos. E eu olhei para ele e falei, você me perdoa, eu falei para ele, me perdoa. E eu creio que o perdão ali foi liberado.
Foi assim, então, às vezes a gente espera uma situação e foi dentro do banheiro, irmão. E ali o Senhor preparou ele na madrugada e levou. E quando eu saí de dentro daquela enfermaria, eu não consegui, eu saí, fiquei na porta, o vaso ainda veio atrás de mim e falou: mulher, por que você chora? É meu e eu vou levar. Então, irmãos, é situação que não tem. Deus, ele não vai poupar. Você vai passar. Vai passar. E eu, muitas vezes, eu não fiquei sem entender, mas eu sei que o Senhor, ele vai me levar em lugares que tem mulheres que precisam de ouvir experiências que eu passei. O que eu passei vai servir não só para mim, mas para muitas pessoas. Dói, mas vai servir. Uma mãe que perde um filho, ela consegue depois dar uma palavra àquela que está passando, né? Uma magnífica por aquele momento. Irmão Ricardo, que perde um pai. É para isso, irmãos. É para isso. E hoje, de manhã, quando eu levantei, eu confesso que as lágrimas que vinham aos meus olhos, eu falei: não vou chorar. E o Senhor, ele me deu uma palavra deitada ali. Eu vou ler bem rapidinho, tá? No livro de 2 Coríntios 9. Bem conhecida. O Senhor, ele disse assim, ó: mas ele me respondeu: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Então, irmãos, as situações que falam: a tua graça me basta. Eu falava: Jesus, quero tanto ouvir isso, isso e aquilo. O Senhor fala assim: a minha graça te basta. Você quer mais que graça, irmão? Porque se você não tem a graça de Deus, você não passa por nada. Então é a graça de Deus que nos sustenta e nos coloca de pé. Então, assim, se é momento difícil, minha graça te basta. Se é de boa, a minha graça te basta. Então vamos viver pela graça, porque tudo é a graça de Deus. Se hoje eu estou aqui de pé, é a graça. Ontem, na hora que eu desci para arrumar mesmo, eu falei: Jesus, há um tempo atrás tinha um guarda ali no portão, ficava, né? Mas o Senhor preparou o Gabriel, ele veio comigo, a gente fez as coisas, subi, depois eu recebi uma foto do pastor. Tá ali. Então é assim, não substitui em algumas coisas, mas o Senhor, ele sempre envia alguém para nos ajudar, para caminhar junto conosco. E eu sou muito grata a Deus por cada um dos irmãos que tem caminhado junto comigo, meus pastores. Eu sou muito grata a Deus. Neste um ano, para a glória de Deus, eu conquistei, eu consegui, eu venci a salvação do meu esposo, da minha casa, em nome de Jesus. Então você louve a Deus pelas lutas e pelas provas, porque a graça de Deus nos basta. Amém? As palmas do Senhor. Graça e paz, igreja. Amém. Aleluia, seja louvado. Mais um dia, o Senhor preparou para nós uma mesa da ceia. O que eu acho mais bonito é que cada um tem um dom, né? Para fazer uma mesa da ceia. Muito interessante isso. Cada um tem ali um detalhezinho e fica muito bonito em nome de Jesus, né? Graças a Deus. Aquilo que a gente falou, né? Qual é o teu chamado na igreja, né? O que Deus tem para cada um de nós? Qual é a preparação que Ele tem para mim e para você de fazer alguma coisa na casa dele? É servir a Ele. Uma coisa tão simples é você vir fazer algo diferente para Deus, que você venha limpar a igreja, limpou. Você fez alguma coisa na casa do Senhor Jesus. E isso é bom, né? O mais interessante, missionária, é que veio aos ouvidos da seguinte maneira, assim que você a palavra, né? Ela vai aguentar? Ela vai aguentar? Porque quero muito ver a sua queda, viu? Quero muito ver você cair no chão, ficar ali se humilhando, se arrastando. Mas, meu Deus, vou dizer assim para você: eu sou o teu Deus. Eu sou aquele que te guarda e te sustenta em todas as suas necessidades. Então, não fique preocupada, viu, com o que estão dizendo, né? Fique preocupada com a obra de Deus. Vamos louvar a Deus em nome de Jesus, né? A honra e toda a glória é para o Senhor Jesus. A honra e a glória é para Ele em nome de Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor.
Sabe por que Deus ainda não fechou essa porta? Por causa de vidas. Por causa de vidas. E Ele está mantendo a porta aberta por causa dessas vidas. E Ele não vai tirar nós daqui nem quando essas vidas vão chegar até aqui. Quando essas vidas chegar, Ele fecha a porta. Para um outro lugar melhor. Para toda alma e toda glória do Senhor Jesus. Aí vamos aguardar sim a vida dessas pessoas que se retiraram do aprisco do Senhor. Porque o Senhor tem um propósito, Ele tem um projeto nessa situação. Porque muitos saíram da presença do Pai por questão pessoal, por arrogância, por situações que olhavam para cá e falavam assim: essa casa não vai crescer, não vai sair disso. Mas a pergunta fica: que você saiu disso? Como é que anda a sua vida na presença de Deus? Como é que está a sua caminhada na presença de Deus? Para que você venha falar alguma coisa que a casa do Pai não cresce, é você que não está crescendo. É você que está aí parado espiritualmente, que não consegue enxergar a honra e a glória de Deus. Porque toda a honra e toda a glória é feita para com Ele. É tudo para com Ele. E nós estamos aqui para compartilhar mais uma vez o corpo e o sangue dEle. Para honrar o Senhor. Para que você venha falar: Pai, obrigado por hoje. Obrigado por esse dia chamado hoje. Obrigado pelas vidas que se encontram aqui hoje. Obrigado também, Pai, por salvar aqueles que foram que o Senhor levou. Porque como a salvação é única, Pai, eu creio que decretaram na sua própria boca, Pai, que colocasse o nome dessas pessoas no livro da vida. Pai, que no dia que forem ressuscitar, Pai, será chamado ali para o juízo. Será chamado para prestar conta com o Senhor. E cada um de nós iremos dobrar o joelho perante a Deus. Iremos prestar conta com Ele. Estaremos ali no dia, igreja. E esse dia está chegando. Esse dia está breve. Não temos como fugir do olhar de Deus. Não temos como fugir do juízo de Deus, irmãos. Porque toda criatura vai prestar conta com Deus. Mas honra e glória para nós que estamos na presença dEle hoje. Hoje, mais um dia você conseguiu chegar aqui. Mais uma vez você está fazendo a parte com Ele. Aleluia, Jesus. Que conforte o coração, Pai. Nosso irmão Paulo, amigo, Pai, que teve ali ontem sepultando a sua esposa, Pai. Mas ele estava passando por um processo dolorido, Senhor Deus. E ali, Pai, o Senhor usou a vida, Pai, para falar com o esposo dela, para que decretasse para o Senhor, Pai, que colocasse o nome dela no livro da vida mesmo. Eu te agradeço, Pai, pela direção, pelo discernimento, meu Deus, pela sabedoria que o Senhor tem dado, Papai. Porque, Pai, sabemos que esses lugares, Papai, é um lugar de dor, Pai, um lugar de choro, aleluia, Jesus. Mas nós estamos aqui na presença de Deus para honrar ao Senhor mais uma vez. A honra e a glória toda dele. Honrar, meu Pai. Honrar o Senhor pelas nossas vidas, pelas nossas casas, pelo nosso alimento, por tudo que o Senhor tem nos concedido, Pai, pela saúde, pela também até o dinheiro, Pai, que o Senhor nos concede, porque o Senhor é dono da prata e do ouro, tudo é do Senhor, tudo pertence ao Senhor. E o Senhor nos empresta, Pai, para estarmos aqui nessa terra ainda, Deus. Porque a nossa morada não é aqui, a nossa morada é com o Senhor na eternidade. Estamos aguardando a sua vinda. Estamos aqui na espera, Pai, para que o Senhor leve o teu povo, leve a tua igreja, e ali nós iremos honrar, Pai. Iremos falar todos os dias: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o teu nome. Santo, Santo, Pai, a tua misericórdia para com a minha vida, para com a vida desse povo, desse mundo. E dizer: honra é toda tua, Pai. Obrigado por nos aceitar, Pai, dentro do seu aprisco, Pai, dentro do teu reino, Senhor. E agradecemos ao Senhor, Pai, por mais um dia de vida, por mais um sopro de vida que nós estamos aqui, para te louvar, para falar da tua mensagem, para contar grandes testemunhos de vitória, grandes coisas que o Senhor tem para fazer conosco. Grandes vitórias estarão às portas, ó Pai. Grandes bênçãos serão brotar nos seus filhos, ó Pai. Grandes vitórias estaremos aqui para dizer: obrigado por hoje. Obrigado por mais um dia. Obrigado por essas vidas. Amém, igreja. Aplauda a Jesus. Glória a Deus.
Mas não se entristeça não, vamos ganhar. Glória a Deus. Vamos lutar. Onde estamos ali, a pastora Ofelina ajeitar o cabelo, eu também fui ali. E ali fomos abençoados, irmão. O mais interessante é que na saída, vindo embora, eu olhei para aquela vida que estava ali sentada. E depois a pastora também relatou que essa mulher também olhou para com ela. E a mulher já tinha chamado a Uber. Ele já falou, volta e diga para ela que eu amo a vida dela e eu tenho cuidado da saúde dela. E eu fui até aquela mulher, chamando assim, o senhor tem cuidado da tua saúde. Falei, você nunca me viu e eu não te conheço. E aquela mulher começou a entrar em pranto dentro daquele salão, irmãos. Irmãos, entenda uma coisa, o senhor vai usar a tua vida dentro de um lugar onde há multidões. Para que ele veja a honra e a glória dele. Aleluia. Porque o senhor fala assim, aqueles que me servem, eu sei que me servem. Glória a Deus. Então ele vai te usar dentro de um comércio. Dentro de um comércio. Imagine você numa fila de um caixa, vai pagar. E o senhor começa a te usar ali. Aí você tem que falar. E aquele realmente que ouviu falar de Deus, ele vai entender que é Deus falando com aquela pessoa ali. Glória a Deus. Lugar de adoração. Lugar de adoração. É a casa aonde você se encontra. E muitas vezes nós nos preocupamos. Toda vez que nós entramos aqui, o senhor tem falado aqui, eles estão preocupados com a quantidade, mas eu não estou preocupado com a quantidade. Estou preocupado com aquele que me adora, aquele que me serve, aquele que me busca de coração. Que tem que acontecer, para saber daqueles que servem e aqueles que não servem ao Senhor. Você está servindo a Deus ou você está servindo a homens? Há uma grande diferença, irmãos. Hoje, como tem igrejas que tem 4 ou 5 mil pessoas, mas a quem essas pessoas estão servindo? Ao homem ou ao luxo? Ou estão buscando a Deus? Igrejas enormes, grandes irmãos, com tantas pessoas, mas os corações estão distantes de Deus, não está na presença do Pai. Querem fazer a missão da placa da igreja. A obra de Deus, irmãos, o reino de Deus não tem placa. A palavra diz, buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça. Primeiramente, buscar essas coisas com o Senhor Jesus. Para que você venha entrar na casa do Pai, tirar aí as suas sandálias, irmãos, e pisar uma terra que é uma terra santa. É uma terra, a letra diz, como nós suportamos tantas desavenças, irmãos, tantas afrontas nós suportamos. A mãe pode esquecer o seu filho, mas e quando o filho começa a humilhar a mãe? E quando o filho começa a jogar na cara da mãe, que dizer assim, você não é minha mãe, você não tem nada a ver comigo. As pessoas buscam isso, irmãos, para dizer que está sempre da razão. Mas o que é a razão para você? Que direito você tem de falar daquela que Deus gerou dentro de você, que trouxe a vida para você? E você tem o direito de falar isso na fronte daquela que te criou, daquela que te gerou? Que Deus assim permitiu que gerasse. Mas eu digo uma honra para vós. A justiça é de Deus. A justiça é de Deus. O filho pródigo, ele saiu da casa do pai. Teve aquela vida louca que ele queria ter, mas acabou voltando para a casa do pai. E o pai, de braços abertos, aceitou a volta do filho. Que haja oportunidade para essa vida, para que ela volte à casa do pai, o pai celestial. Para que volte para a casa do pai celestial. Porque a consequência vai bater na porta. A consequência virá. Então, igreja, entendam algo. Não se levante contra os servos de Deus. Não aponte, não acuse aquele que Deus escolheu. Porque a Bíblia relata raça eleita, raça escolhida. Quando se coloca essa palavra, é porque Deus nos escolheu. Deus nos deu a oportunidade ainda de estarmos em terra para louvar e agradecer a Ele.
Agora, com que direito você tem de se levantar contra o servo de Deus e julgar o servo de Deus por questão pessoal? Como diz Pilatos, sim, tu é realmente rei dos judeus? E Jesus falou, tu o disses. Tu está dizendo. Ele próprio está declarando que ele realmente é filho, é pai. E Deus é isso conosco, irmãos. Ele é Deus. Por mais que faça ou não faça, ele continua sendo Deus. Mas se você esteja passando por provas, como diz Jesus, nesse mundo teremos aflições. Mas eu venci o mundo. Vós também há de vencer o mundo também. Mas antes de vencer o mundo de cabeça erguida, não de cabeça baixa, reclamando, falando, murmurando e achando que nós somos dono da razão, dono do mundo. Dono do mundo é Deus. Satanás, ele está aí ao redor, fazendo, aprontando tudo que ele acha que ele tem que fazer. Só que ele se esquece, irmãos, que o dele já está guardado ali, está próximo. É por isso que ele vai levar o máximo de pessoas para a perdição, porque ele sabe que o dele já está chegando. Mas nós, como servos de Deus, igreja, estamos aqui na presença do Pai, e não devemos baixar a cabeça para o inimigo, não devemos nos prostrar perante o inimigo, porque é isso que ele quer, como ele fez com Jesus, se prostrar perante a gente, tudo isso aqui, ó. Mas nós somos diferentes. Jesus era diferente, e ele diz na palavra de Deus, nem só de pão viverá o homem, e sim de toda a palavra de Deus. E é por isso que nós estamos hoje aqui, dentro da casa do Senhor, um lugar santo para estar louvando a Ele. Por mais que você esteja pensando, cadê as vidas? Não se preocupe com cadê as vidas, se preocupe com você, porque a salvação é única, é você quem vai, você não vai levar ninguém. Então você se preocupe com você. Amém? Amém. A prova de Jesus Cristo. Com o Pai do Senhor. Amém. Em nome do Senhor Jesus, estou muito feliz com o Senhor por mais um dia de vida. Obrigado, Jesus. Que o Senhor, Ele é grandioso e maravilhoso, né? Na palavra do Senhor em Salmos 40 diz: aguardai com paciência no Senhor. E essa palavra, ela é bem para o meu coração, que eu tenho que aguardar com paciência. Porque muitas das vezes a gente prega, a gente fala, mas na hora, né, a gente fica assim, oh, Senhor, quando? Que eu já disse para o Senhor que o meu coração já não está mais nesse salão. Eu chego bem chateada aqui. Mas na palavra do Salmo 122, diz também: me alegrei quando vem à casa do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, entenda que não é que a pastora ela não quer mais vir para a igreja, não é nada disso. É as paredes. É diferente. Então eu falo assim: Senhor, na tua palavra diz aguardar com paciência. Me dá essa paciência. Porque eu já ouvi tanto, e não é dizer assim: ah, o Senhor falou e não fez, ele vai fazer no tempo dele. Por isso que diz que em Eclesiastes 3 diz: há um tempo para todas as coisas. Mas chega uma hora que você chega aqui, eu já estou vendo defeito em tudo. Mas eu sei que a hora certa o Senhor, ele vai nos tirar daqui. E eu já cheguei vendo eu até balançando a chavinha, assim, sabe? Dizendo: Senhor, se achar com o carro, não sei, se adoçar, não sei. Mas o que importa é o que o Senhor vai fazer. E nós temos que se alegrar, né? De todas as formas, né? Porque se o Senhor, ele falou, a palavra dele não volta vazia, né? Então eu fico assim olhando, eu já vejo assim tudo escuro, sabe? Já não, eu estou chegando outro salão, de tanto que a gente pede, tudo clarinho, tudo, né? Mas vamos se alegrar porque o Espírito Santo do Senhor, ele está aqui. Aleluia. E retomando o que o pastor disse ontem, irmãs, eu pedi a Uber ontem para poder ir lá arrumar o cabelo. E eu sempre saio, eu assim, não tenho medo, mas ultimamente a gente anda ficando preocupado, né, com esses negócios de Uber, né? E aí eu estava em paz, aí eu chamei, não olhei, eu sempre falo: Senhor, está nas tuas mãos, traga, né, uma pessoa abençoada. E ali eu chamei, só que eu não fui olhar, eu gosto de olhar quantas viagens tem, até quando as meninas pedem para mim, eu peço para elas olhar. E ali eu confesso que eu não olhei, fui fazer alguma coisa, mas meu coração começou a disparar. Falei: meu Deus, justo agora que eu estou para sair para arrumar o cabelo. Eu já chamei, eu fui olhar. E o rapaz só tinha 1000 e poucas viagens, 2 meses. Aí fui olhar lá,
nada simpático, nada não sei o quê. Aí eu li a foto, por isso que o Senhor fala, não julga pela aparência. A pastora foi falha. Aí eu falei, amor, eu tô aqui embaixo, na parte de baixo da casa. Eu falei, amor, vamos comigo, meu coração está disparado, eu não vou sozinha nessa Uber. Falta 1 minuto para chegar. E o pastor estava sem tempo. Eu falei, meu Deus do céu, ficou olhando para mim. Eu falei, vamos. E meu coração está disparando, está saindo pela boca, e aquela coisa toda, aquele desespero. Irmãos, o Senhor, Ele faz coisas na vida da gente que a gente não entende. Às vezes Ele leva a gente para o hospital, toma medicação, mas é para falar com uma vida, não. E aí ontem era essa vida que o pastor tinha que falar lá no salão. E não tinha nada a ver. Julgou pela aparência do homem, não tinha nada a ver. Era porque o pastor tinha que ir, por causa dessa vida, o Senhor fez tudo aquilo comigo. E eu ficava assim, meu Deus, eu estava tão bem, o que está acontecendo? Aquele desespero. Parece, irmãos, que eu tinha recebido a pior notícia da vida, né? Que eu recebi, né? Da nossa amiga que faleceu. Mas eu falei assim, meu Deus, o que está acontecendo? Eu estava tão bem, apesar que ontem eu não levantei um pouco bem. Mas assim, não assim para sair com a Uber e ficar nesse desespero que eu estava. E aí o Senhor me incomodou demais, grandemente, porque o pastor tinha que ir, porque era o pastor que tinha que falar com aquela menina. E ali no salão, na hora que a gente estava, que eu terminei, ela ficou olhando muito pro meu cabelo, mas as pessoas olham muito por causa do cabelo ser muito branco, e sabem que não é tintura, porque tem umas partes que são escuras. Então as pessoas ficam admiradas, né? Como, né? Só que eu também estava olhando dela, que era muito lindo, mas o dela era pintado, né? Mas não era isso que ela estava me olhando. Acho que ela queria algo de Deus e eu estava assim, tensa, né? Aí depois o pastor acabou sendo abençoado. Eu falei, nem deu para marcar para cortar o cabelo dele. E ali a cabeleireira falou, não, eu vou abençoar o servo do Senhor. Glória a Deus. Eu faço tudo pela minha pastora e eu faço por vocês também, né? E ali eu entendi o trabalhar de Deus, né? Eu falei, olha, o Senhor me trouxe aqui, eu com medo da Uber. Senhor, me perdoa, né? O meu pai não tem nada a ver. Nossa, mas ele era fechadão mesmo, né? Mas eu estava com o pastor, eu estava bem, né? Mas primeiro com o Senhor. E não era por causa do rapaz, era porque o Senhor queria o pastor lá, que era o pastor que tinha que falar com a mulher. Só que a mulher me olhava muito, ela achava assim, mas é. E aí quando eu chego lá, estava todo mundo, pai do Senhor, pastora, só que eu não sou aquela pastora toda cheia de coisa que vai. Né? Aí as pessoas ficam me olhando, então as pessoas querendo ou não, ele julga, né? Fala, nossa, ela é pastora. Porque assim, eu venho assim de vestido aqui, eu não vou com esse vestido lá no salão, então eu vou com os vestidos, né? Midi, ou uma rasteirinha, né? Mas aí elas chegam lá e falam, pai do Senhor. Aí as pessoas olham assim, nossa, ela é pastora. Quer dizer, querendo ou não, julga, mas não é pela roupa, né? É o que está dentro da gente. E eu queria falar algo para a mulher, né? Para ela acalmar o coração dela. Só que eu fiquei tensa, eu fiquei dura. E depois eu chamei o Uber, fiz pastor 1 minuto, porque o pastor onde ele vai, ele prega, e ele fica, e eu fico. Aí eu chamei 1 minuto, pastor. Aí ele foi lá rapidinho, entregou. Aí a mulher, na hora, ali na cadeira, já começou a chorar. Aí eu saí de lá e falei, pastor, você vem aqui para quebrar as pessoas. Ele falou, eu não, é o Senhor. Aí corremos lá, que o carro já estava esperando. Então o que eu quero dizer com isso? Que corta para mim também, que a gente não tem que julgar pela aparência, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. E eu só porque vi um negrão lá, barbudão, eu falei, meu Deus, eu não vou nesse carro sozinho, não. Aí eu chamei o pastor para ir junto. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Independente, porque às vezes chega homens de terno, todo bonitão no banco e é ladrão. Não é pela cor dele, é porque, assim, pra você trabalhar na Uber, você tem que ter uma boa aparência. E ele não tava com essa boa aparência. Aí já vi na foto. Cheguei no carro, eu tenho mania de chegar, pai do Senhor, boa tarde. Aí ele, boa tarde. Aí eu falei, não, mas tá aqui, tá tudo bem, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A pastora tomou uma chapuletada longe de Deus. Mas o que importa é que Deus é fiel, usou a vida do pastor para falar, né? E a bênção do Senhor. E que nós vamos aguardar com paciência, esperar vocês orem pela pastora. Já logo vamos ter a nossa próxima mesa da cura. Então vocês intercedam pela minha vida em nome do Senhor Jesus, amém? Nossa missionária está com oportunidade. Depois a nossa irmã Luciane prepara um louvor. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Cumprimento a amada igreja, grandiosa paz do Senhor, amém? Amém. Aleluia, né? Glória a Deus. Deus é maravilhoso, irmão. Deus é muito bom. Em tudo, Deus é bom. Eu tenho que agradecer a Deus, né? Pelas lutas, pelas bênçãos, por tudo, por tudo. E hoje, sinceramente, eu levantei e
como eu estou acordando todo dia às 4 da manhã, saindo de casa às 5. E hoje é de segunda a sábado. E hoje eu falei, Jesus, eu não queria levantar, eu queria ficar aqui, né? E eu fiquei até às 8. E quando eu levantei, eu olhei para aquela casa enorme. Aí tem uma tristeza na minha alma, de verdade. Aí eu fui no espelho, comecei a falar com Deus, orar, porque a gente somos servos do Senhor, a gente ora no espelho, no banheiro, na cozinha, no quarto, no ônibus, no trem, em todo lugar que a gente está, a gente fala com Deus. E eu olhei para Ele, deixei as lágrimas rolar, olhei minha cara de choro para ver como é feio olhar, chorar mesmo. E falei, Senhor, olha que vida que eu estou vivendo. Só me resta o Senhor. É só Ele. Só Ele. Só Ele. E Ele me deu essa palavra aqui. Aí eu entrei no quarto, comecei a me tocar, me arrumar. E Ele me deu aqui no Salmo 123. Glória a Deus. Salmo 123 Ele me deu. Aleluia. E assim, é só Ele. Amém? Eu vou ler aqui. Que os irmãos meditam. Talvez eu esteja passando por isso. Os irmãos estejam passando. Medita nesse salmo que foi que o Senhor me deu hoje. Serve para mim, serve para a igreja também. Glória a Deus. O socorro em tempo de angústia. E diz assim: a ti levantei os meus olhos, e tu que habita no céu, assim como os olhos do servo atenta para as mãos do seu servo, dos seus senhores, e os olhos da serva para as mãos da sua senhora, assim os nossos olhos atendem para o Senhor, o nosso Deus. Até aqui tenho pedido de nós, tem piedade de nós, tem piedade de nós, ó Senhor, tem piedade de nós, pois estão as a farto de desprezo. As nossas almas estão extremamente cansadas, zombaria dos folgados, do desprezo dos soberbos. Eles olham para a gente, eles zombam da gente. É verdade. Mas naquela hora, irmão, que eu vi essa palavra, eu comecei a me trocar, porque sinceramente, eu falei essa palavra para Deus, falei para Ele. Eu falei, Senhor, já não tenho nem vontade mais de sair, né? Eu tenho vontade só de ficar dentro da minha casa. Não tenho mais. A única coisa que me resta é a Tua presença, é tudo que eu tenho na minha vida. É tudo que eu tenho, é Ele. E Ele me basta. Aí Ele começou a me trazer nas memórias as coisas que estão acontecendo de bom na minha vida, que eu não estou vendo. Eu pedi a meu Deus que Deus me trouxesse meu pai para viver comigo, mas também que Ele me desse uma condições para mim cuidar dele financeiramente, porque como que eu vou cuidar do meu pai? E aí uma pastora sabe, Deus, a igreja sabe, eu estava trabalhando, a senhora faleceu, eu fiquei sem trabalhar. Quis ir para a Bahia porque eu quis fugir, eu estava querendo fugir das situações, porque quando as coisas estão ruins, você quer fugir. Eu queria fugir. Aí o Senhor disse, não, eu sei que você quer, você vai lá, você vai dar uma olhada e você vai voltar. Eu queria fugir de verdade. Eu queria fugir. Eu queria fugir da presença de Deus. Eu queria fugir das situações. E você vê pessoas fazendo tudo errado na tua presença. E você não poder repreender, você não poder fazer nada. Você está presa numa vida que não é sua. Viveu uma vida, as pessoas sofrendo, morrendo, mas não quer Jesus. Não quer. E você não pode falar nada. Você não pode repreender em nada. E eu queria fugir. E eu fui trabalhar. Eu passei, os dias que eu fiquei lá foi trabalhando. Das 6 da manhã às 10 da noite. Olha que passeio que eu fui dar. Das 6 da manhã às 10 da noite para fugir. Fugir do ambiente. O Senhor me trouxe. Mas eu saí daqui com uma proposta de trabalho. A moça pode ir, quando chega aqui, a gente conversa. Quando eu cheguei, liguei para a mulher, ela falou, não, quero que você venha aqui. Mas a gente gostamos de você, queremos que você venha cuidar dos nossos pais. Somos um casal de idosos. Aí, porque era só para mim ficar no final da semana. E eu cheguei lá, já tem
vai fazer já. Tem 8 dias que eu estou trabalhando com salário, duas vezes mais do que eu ganhava. Né? Glória a Deus. Tá ruim, mano, por causa do horário, porque ainda não adaptei no horário, porque eu entrar às 7 da manhã, entrar saio às 5 da tarde. Mas o problema é a lonjura. Eu tenho que sair de casa 5h30, aí eu tenho que pegar o Uber, a pastora fala de Uber, eu pego o Uber até o Capuava, aí eu estou indo de moto. Então quando eu peço a moto, eu olho, vou lá perto, Senhor, eu não conheço, ele pode ter 5.000 viagens, mas é o Senhor que sabe, está nas tuas mãos. E aí eu monto naquela moto, vou lá para Capuava, porque se eu for pegar o ônibus, não vai dar tempo, vou sair muito cedo de casa, e sem contato na garagem tem um carro. Então, é Deus na nossa vida. Então, no dia de hoje, nós temos que olhar para o nosso Criador. Para o nosso Criador, o nosso Deus. E eu sou grata a Deus por eu estar aqui hoje, por Ele ter ouvido as minhas orações. Não que eu não queria ir para a igreja, não, eu queria. Não vi a hora de estar aqui. Sabe? Mas é obediente, cara. Sabe? Eu sei que vai passar, que minha irmã falou, passa. Vai passar. Porque nós somos assim. Hoje está ruim, amanhã está bem. E é desse jeito. Nós não podemos largar Jesus. Nós não podemos deixar de servir a Ele. E eu agradeço a oportunidade e as palmas a você. Glória a Deus. Restaurando pelos dízimos da oferta. Em nome do Senhor Jesus. Missionária Solanginha, você recolhe? Dízimos da oferta, fazendo. Glória a Deus. Glória a Deus. Nossa futura missionária Luciana pode se posicionar aqui para louvar o Senhor em nome de Jesus, amém? Amém. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Gratidão ao Senhor, Pai, por tudo que tens feito nesta casa. Quero entregar a vida dos teus filhos amados, dizimista fiel da tua casa. Que o Senhor possa abençoar, guardar a vida de cada um deles. Que o Senhor possa passear sobre o celeiro de cada um, Senhor. Sobre o guarda-roupa de cada um, tudo aquilo que os teus filhos necessitam e precisam. Que o Senhor possa abençoar grandemente, Senhor, meu Deus, meu Pai. A minha vida, a vida do pastor Nelson, Senhor. Abençoa no nome do Senhor Jesus, Pai amado. Quero te agradecer, Senhor, meu Deus, meu Pai, por esses alimentos, Senhor. Eu consagro ao Senhor, Pai amado, Deus querido. Obrigado pela vida dos teus filhos que trouxeram, Senhor, meu Deus, meu Pai. Aqueles que não puderam trazer, Senhor, eu entrego nas tuas mãos. E aqueles que esqueceram, Senhor, que o Senhor venha lembrar, Senhor, na mente, de trazer, Senhor, meu Deus, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Vai de encontro a cada um, Senhor, nesta manhã. Vai abençoando os teus filhos amados, que são dizimistas também, ofertantes da tua casa, que não estiveram aqui nesta manhã. Mas que o Senhor possa abençoar grandemente de encontro, Senhor, a vida de cada um deles. É o que eu te peço nesta manhã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. A pastora falou que eu ia louvar, eu estava com outro louvor. Só que aí quando eu fui olhar, o Senhor falou, não é esse. Eu quero louvar o lugar santo. Eu falei, Jesus, acho que eu vou chamar a missionária Natália, mas estou esperando uma confirmação. Quando eu olhei para a pastora, ela fez sinal para mim. Se eu quisesse, eu poderia chamar a missionária Natália. Eu ainda falei para ela. Ela nem era esse louvor que eu estava nem pensando. Mas Deus falou que era para louvar. Glória a Deus. Glória a Deus, Jesus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Desemboca o vaso, Jesus, enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. Coloca o vaso, Jesus, enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite.
pé, igreja. Vamos adorar o Senhor. Vamos glorificar e exaltar o nome dele nesta manhã. Glória, glória, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Santa memória. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Eu queria ser levado ao alto céus e contemplar toda a glória que preparada está para o santo. Glória a Deus. Andar nas ruas de ouro e conhecer os meus irmãos que por amor um dia vencerão a perseguição e cantar no coro celestial, adorando ao Cordeiro de Deus. Santo, santo é o Senhor. E cantar no coro celestial, adorando ao Cordeiro de Deus. Santo, santo é o Senhor. Mesmo que eu sofra, mesmo que haja lutas, nada vai me impedir de chegar aos céus. Chegando lá, eu quero ver a face do Senhor Jesus, o Rei dos Reis. Sei que não vou mais chorar, pois dos meus olhos toda lágrima Deus enxugará. Vou receber das mãos do meu Senhor a minha coroa, o meu galardão. E cantar no coro celestial, adorando ao Cordeiro de Deus. Santo, santo é o Senhor. Que eu sofra, mesmo que haja lutas, nada vai me impedir de chegar aos céus. Chegando lá, eu quero ver a face do Senhor Jesus, o Rei dos Reis. Sei que não vou mais chorar, pois dos meus olhos toda lágrima Deus enxugará. Vou receber das mãos do meu Senhor a minha coroa, o meu galardão. Vou receber das mãos do meu Senhor a minha coroa, o meu galardão. Glória a Deus. Agradecer a Glória a Deus. Eu vou passar o momento da palavra, o pastor Nelson, na hora da mesa da ceia, a missionária Natália esse mês e a missionária Magnícia. Amém? Amém, glória a Deus. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Vamos aqui orar e agradecer ao Senhor. Glória a Deus, seja louvado, né? Eterno Deus Pai, obrigado por essa oportunidade de mais uma vez, ó Pai, de trazer a sua mensagem para essa igreja, para esse povo, Deus. Abençoa-nos nesse momento, ó Pai. Que não haja impedimento agora, ó Pai, que não haja nada para que venha, Pai, a ter uma retaliação contra a sua palavra, a sua mensagem, ó Deus. Eu te peço em nome de Jesus. Amém? Amém. Pode se sentar, abra no livro assim chamado Números, o quarto livro da Bíblia em nome de Jesus, livro de Números. Agora vai ser louvado e depois nós vamos lá para o livro de Coríntios. Livro de Números,
seu capítulo 16, vai nos relatar, irmãos, uma situação que nós conhecemos. A revolta do povo de Corá, Datã e Abirão contra Moisés. Resumindo, se levantaram contra Deus, não é contra o servo de Deus, mas se levantaram contra Deus. Senhora Natália, ao louvor que você estava louvando aqui, eu via você correndo numa praça com uma bermuda jeans, toda com aquelas coisinhas, como se fossem roupas picotadas, uma camiseta branca, de sandália, correndo em desespero, buscando um auxílio de Deus. Aí o Senhor me revelou da seguinte maneira: eu permiti aquela situação, mas eu trouxe a minha filha para a minha casa. Glória a Deus. Para me louvar e honrar o meu nome. Obrigado, Jesus. Você correu no desespero dentro de uma praça, se eu tivesse correndo. Falei, Senhor, que imagem que é essa questão? Mas é isso que eu estava preparando a ela. Eu estava mostrando para ela o mundo, o caminho que ela tinha que trilhar. E você encontrou a luz. Glória a Deus por isso. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Está de pé com a presença do Pai, né? Irmãos, a Bíblia vai nos relatar, Números 16, começamos pelo versículo 20. E ali Moisés teve sim o seu momento de orar para o Senhor por aquele povo. Sabemos que Moisés orou muito por aquele povo. Seus antepassados ali, aquele povo que saiu do Egito, que compartilhou leite e mel no deserto, Deus desceu maná, serviu aquele povo, alimentou, vestiu aquele povo. Engraçado que a roupa não acabava, né, irmãos? Quem era pequenininho crescia com aquela roupa só daí e ia de acordo ali, Deus é maravilhoso, né? E mesmo assim o povo se levantou contra Moisés. Olha como é interessante, olha o que diz aqui o versículo 20 do Números, seu capítulo 16, versículo 20, olha aqui. O Senhor preveniu Moisés e Arão. Irmãos, Deus ele sempre nos avisa do que vai acontecer. De que maneira que ele vai fazer as coisas para você. Ele já está te avisando como avisou Moisés. Olha o que diz aqui. Apartai-vos desse povo, pois vou exterminá-lo agora mesmo. Deus exclamou avisando a Moisés: eu vou exterminar esse povo. Por que isso, irmãos? Porque o povo já vinha numa arrogância, já vinha numa desobediência com Deus desde lá de trás. Deus fazendo, mostrando, protegendo, e o povo se levantando contra o servo de Deus, contra Deus. Então, aquilo que eu venho falando desde coisas do culto, não se levante contra o servo de Deus, porque Deus ele escolheu aquele sacerdote, aquele rei, aquele príncipe, aquelas pessoas. Porque às vezes nós temos governos que não foi da graça de Deus, foi da graça dos homens. Porque Deus, quando coloca um governo, um presidente, eles vão cuidar da nação. Então Deus não faz isso, colocar pessoas para poder maltratar a nação. Olha o que está acontecendo, viu aquele cara que foi enterrado na quinta-feira no Irã? Você viu o que eles falaram? Nós iremos matar o Trump. Porque já houve uma tentativa contra o presidente. Ele se livrou, ele tomou um tiro de raspão na orelha. Olha aí. Mas foi da graça de Deus colocar um presidente dessa maneira para causar guerra, para tirar vidas inocentes que estão morrendo por questão políticas, questão de coisa pessoal. E hoje, na nossa atualidade, o mundo que nós vivemos, irmãos, as igrejas hoje estão nessa condição, nessa situação, vivendo a questão financeira, querendo o teu dinheiro, querendo te explorar. Em nome de Jesus. Tem uma pessoa que eu estou conversando já faz um tempo, essa pessoa, e ela está numa situação de uma depressão. Ele já passou por uma depressão terrível. E aí, assim, estou julgando a vida do pastor dele. Não. É a falta de sabedoria de o pastor não dar uma atenção para aquela vida. Porque eu creio que ele já chegou no pastor e conversou para poder ter um diálogo. E não houve resposta.
Olha a vida que a pessoa se encontra. Se não tem um respaldo, se não tem um diálogo, uma conversa, a pessoa se mata. Como já falou para mim. Eu glorifico o nome do Senhor, por o Senhor faz, mas o que nós temos com essas pessoas, Senhor? Não é do nosso aprisco, não é pessoas que estão conosco aqui, mas é uma vida que precisa de ouvir algumas coisas. Então muitas vezes, irmãos, ela, pastora, vocês são servos de Deus, vão passar por essas situações. Alguém vai querer ouvir alguma coisa da parte de vocês, da parte de Deus. E onde nós temos que nos preparar, irmãos, para essas pessoas aqui. Olha o que diz o versículo 23. Ao que o Senhor ordenou a Moisés: fala a esse povo e comunica-lhe: afastai-vos das tendas de Corá, Datã e Abirão. Então Deus ele vem comunicando para que eles se afastem dessas pessoas. Por quê? Pela arrogância deles, pela petulância desse povo que não crê em Deus. A igreja hoje está assim, irmãos. Às vezes o Senhor fala assim: não ande com essa pessoa, porque ela vai te levar ao fundo do poço. Mas você coloca: não, mas é minha amiga, é meu amigo. E você continua andando com a pessoa. Sabe aquele ditado que diz assim, irmão? Você está no carro com aquela pessoa e ela deve por aí. Aí a polícia chega, ou até mesmo o ladrão chega. Aí você morre de graça, porque você andou com quem não deveria estar andando. Porque você colocou: amigo é meu amigo. É teu amigo, mas o que ele anda fazendo? O que ele fez lá atrás? Então, irmãos, nós resgatar uma vida do mundo é vigiar. Devo lá ou não devo sentar lá? Mesa de Salmos, primeiro, a mesa dos escarnecedores. Você está sentado, Jesus sentou com pecadores, mas sentou para quê? Para evangelizar aquelas vidas, para poder tirar as pessoas do pecado. Lógico que você não vai compartilhar com o que eles estão fazendo, fumando, bebendo, não, você não vai fazer isso. Você está ali para evangelizar. Mas caso você vê que a coisa está saindo um pouco do controle, o que você faz? Você se retira daquela mesa, para não dar ouvidos para o povo, o que o povo vai falar. É assim que funciona. Às vezes vocês estão num evento, numa festa, alguma coisa, sempre tem alguém do seu lado, não é isso? Está lá, a gente cerveja, você está onde? Abraçado do câmera, você está lá, está vendo? Ah, está bebendo. Você só tirou uma foto. Mas o julgamento vai vir sobre a tua vida. Por causa daquela imagem, por causa daquela foto. Não, mas está vendo? Então, que bebe também, tá vendo? Eu só tirei uma foto com a pessoa. Eu não estou compartilhando com ela. Mas o mundo, irmãos, ele vai te julgar por isso. Por aquela foto. Olha lá em cima. Versículo 26. Moisés advertiu o povo: suplico-vos, separai-vos das tendas desses homens ímpios, e não toqueis em nada daquilo que lhes pertence, para que não sejais também príncipes de todos os pecados que lhes cometeram. Entende, irmãos, que muitas vezes você tocar em alguma coisa, olha o que colocou aqui: não toque naquilo que eles tocaram, não peguem aquilo que eles pegaram. Então muitas vezes, irmãos, aquela pessoa, quando está na presença de Deus, não é servo de Deus, e você acaba tocando, pegando alguma coisa, não é para você tocar. Eu lembro da prima da pastora de consideração, que hoje está lá para passar pelo juízo. Eu lembro que foi um irmão, nós fomos à casa dessa pessoa, e ela servia outros deuses, mas ela sempre ouviu a pastora de amizade e de ser uma pessoa diferente. É uma pastora diferente, porque, irmãos, quem quer uma rede social acompanha os evangélicos, viu? Eles acompanham e vê a atitude. E essa mulher já ouviu a seguinte coisa: você é diferente. Glória a Deus. Você não julga a nossa crença, você não fica falando mal da nossa crença. É diferente, porque nós somos o que, irmãos? Do mundo, nós somos sal da terra. Temos que ser diferente.
E essa pessoa ouviu da seguinte maneira desse diabo lá: não volte para trás. Se você voltar, você vai morrer. E o que a pessoa fez? Ela voltou atrás. E hoje ela está no descanso do Senhor. E ali a pastora foi no velório, aquela situação. O Senhor falou, mandou avisar para ela antes: não toque naquele corpo, porque é um corpo imundo. Não toquem, porque fizeram todo o ritual com essa pessoa, cortaram a língua dela. O diabo faz isso. Aí fizeram todo o ritual daquela situação. Mas o Senhor avisou, como avisou aqui para Moisés, avisou aqui: não toque naquele corpo. Então, muitas vezes, igreja, entenda bem, nós somos cristãos. Se você vai num velório, você não sabe a crença daquela pessoa. Você não sabe o que ela fez, o que fizeram para ela. Então, não toque naquele corpo. A Bíblia relata: não toque naquilo que não pertence a vocês. Não toquem. Entendemos que é um momento de choro, um momento de tristeza, um momento da amizade. Mas não toque. Porque, irmãos, o que Deus falou para Moisés? Tirai a sandália de vossos pés. Porque Moisés andou onde? No Egito. Uma terra consagrada a deuses. E como é que pode um homem santo, que Deus escolheu, andar e pisar numa terra santa com seus pés sujos? Como é que pode você, muitas vezes, irmão, você está numa situação delicada, passando uma situação terrível, e se deixa o inimigo te levar para algumas situações para que você seja envergonhado. Aí você começa a tocar em coisas imundas. Todos nós já fizemos isso. Todos nós já fizemos isso. Aqui na igreja, uma situação missionária, a igreja, entrou uma pessoa que era de uma crença diferente. Olha como o inimigo, ele é sujo. O inimigo, ele é sujo. E a atenção foi dada para aquela pessoa por 2 cultos. Ali, toda aquela coisa toda. E essa pessoa ofereceu a esse homem uma caixa de perfume, o seu valor de uns R$350. Mas foi oferecido primeiramente para a mão, para depois ir para as minhas mãos. Eu usei. Não toque. Se uma outra pessoa olhar e falar assim: nossa, mas olha, coisa linda, aí eu vou usar. Aí você usa, a tua casa faz assim, ó, vira um pandemônio. Então, vigiai muitas vezes as pessoas que dão coisas para vós, porque você não sabe de onde está vindo aquilo. Você não sabe se foi oferecido, talvez nem a pessoa saiba que foi oferecido lá atrás, antes de chegar nas tuas mãos. Mas tudo que vem nas suas mãos, mães que têm filhos, o que você faz? Senhor, se for da tua graça, eu aceito esse presente. Se não for, Pai, eu jogo fora. Simples assim. Mas a pessoa vai ver: não, mas eu te dou um presente, e cadê? A pessoa vai fazer questão de te perguntar: cadê o presente que eu te dei? Para saber se você aceitou. E nós, como pessoas cristãs, objetivas, honestas com Deus, fala assim: eu sirvo um Deus. E você vai ter essa vida da seguinte maneira: olha, talvez nem você saiba o que foi oferecido, aonde você comprou. Mas Deus mostrou para mim que não era para me dar isso aqui para minha filha, para o meu filho. Porque eu sirvo um Deus que me revela as coisas, como aqui ele revelou para Moisés. Não permita que pegue algumas coisas dessas pessoas. Não permita. Porque são coisas imundas, igreja. Coisas realmente que não vai agregar nada na sua vida. Em nome de Jesus. Vira no livro de 1 aos Coríntios, seu capítulo 10. Glória a Deus seja louvado. Estamos falando, irmãos, sobre coisas do pecado. Coisas que nós não devemos cometer e fazer. E colocar as mãos. Glória a Deus, Jesus. 1 aos Coríntios,
no capítulo 10, fácil de encontrar. Amém, queridos? Amém. Olha o que Paulo coloca para nós aqui, irmãos. Portanto, irmãos, não quero que ignoreis que nossos antepassados, vai estar dizendo de nossos antepassados, lá atrás, aquele povo que foi liberto do Egito, que aquele primeiro povo não chegou à terra prometida. Sim, seus filhos e netos chegaram até lá. Em nome de Jesus. E estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Olha, Deus cuidou, Deus deu maná, deu água, deu calor, cuidou do frio, e mesmo assim o povo ainda se rebelou contra Deus. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual, e todos beberam da mesma bebida espiritual, porque tinham a sede saciada pela rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, e por isso seus corpos ficaram espalhados pelo chão do deserto. Olha aí, pela desobediência, pela arrogância do povo, olha o que aconteceu. Então nós achamos, irmãos, que Deus, Ele não faz justiça, Ele faz justiça sim, de acordo com aquilo que é correto. Mas não é do agrado de Deus, irmãos, que no Novo Testamento relata que Deus se agrada da morte do ímpio. Para Ele, todos deveriam se salvar, todos, mas nem todos querem a salvação. Olha o que diz mais aqui. Esses fatos ocorreram como exemplo para nós, a fim de que não cobicemos o que é ruim, como eles fizeram. Nós vemos ali atrás, Deus alertou, não pegue, não toque, não façam isso. E olha como a história vem dando vivência no dia de hoje para nós. Olha como relata a história até hoje, irmãos. Olha o que diz mais aqui. Não vos torneis idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à orgia. Não nos entreguemos à imoralidade, como alguns deles assim agiram. Em um só dia, morreram quanto, igreja? Cerca de 23 mil, num só dia. Olha, imagine aquele anjo que matou um exército de 185 mil pessoas, um anjo só. Você tem noção do que anjo pode fazer? Um anjo só. Um anjo. Você acha que Deus não protege a tua vida? Não protege a sua caminhada? Ao deitar ou levantar, ao sair para trabalhar. Deus se protege muito, viu? Deus se protege muito. Em nome de Jesus, você me revelou agora que família era que eu protejo muito ela, viu? Ao sair, ao entrar, porque sempre tem alguém, de olho em você. Mas ai daquele que tocai, diz o Senhor também. Mas vigiai, em nome de Jesus. Não devemos pôr à prova a paciência de Cristo, como algum deles fizeram, e por isso foram mortos pelas serpentes. E não vos entregueis, olha aqui, irmãos, importante, presta atenção. E não vos entreguei à murmuração, como algum deles resmungaram e foram mortos pelo destruidor. Nós sabemos que nós somos carne, somos seres humanos, somos pecadores, mas, irmãos, o que nós podemos evitar de murmurar é bom. O que você puder evitar de ficar resmungando pelo canto é ótimo. Sabemos que é complicado, sim, sabemos que é complicado, mas você não consegue ficar sem murmurar pelo menos meia hora, 10 minutos, ou 5 minutos? A gente murmura todo dia, toda hora. Ai, eu estou cansado. Ai, mas tá chovendo, vou beber, tá chovendo. Ah, mas não sei. A gente sempre arruma um pretexto. A gente sempre arruma um pretexto. Toda vez a gente arruma um pretexto. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Então,
lemos aqui, ficou um alerta para nós do que nossos antepassados cometeram e fizeram. Resumir, porque a história é muito longa, o relato é muito longo, né? Livro de Levítico vem contando a história, o livro de Números vem contando a história. Então é uma coisa muito longa demais para nós ficarmos aqui falando. Mas, irmãos, se coloca hoje nessa condição de servo de Deus. Se coloque hoje como filho e filha de Deus. De que maneira? Evitem de tocar em coisas que você não deva tocar. 1 Coríntios 6, 12 vai dizer o quê? Tudo para nós é lícito, mas nem tudo nos convém fazer, ou tocar, ou pegar. Ah, pastor, eu vou para um evento hoje assim, tal, mas evento de pessoas evangélicas? Não, são pessoas conhecidas, amigos, são pessoas que fumam e bebam, aquela coisa toda. Sempre alguém vai chegar do teu lado, irmãos, com um copinho de cerveja e vai ficar ali para tirar uma foto com você. Você pode até falar assim, não, mas você quer tirar uma foto comigo? Mas não venha com um copo de cerveja lá, porque senão vão tirar foto e aí vão ficar falando alguma coisa também que eu compartilhei. Infelizmente o crente é isso. O crente ele só vê a aparência dele naquela situação, mas ele não vai procurar avaliar. Não, pera, mas eu conheço a pessoa, eu sei que a pessoa não bebe, eu sei que a pessoa não fuma, eu conheço a pessoa. Mas infelizmente o mundo quer te julgar, o mundo quer te taxar. Então nós temos que muitas vezes evitar certas coisas. Amém? Então deixo essa mensagem breve aqui da parte de Jesus. E a ceia também da mesma maneira, igreja. Nós não devemos também compartilhar o corpo e o sangue de Cristo indignamente. Talvez a sua boca hoje não seja o que saiu da sua boca hoje. O seu pensamento, o seu que saiu, o que você pensou, o que você falou. Mas entenda uma coisa, irmãos, é aquilo que eu sempre falo na igreja. Você tem um momento de você pedir perdão a Deus e falar com o Pai. Pai, devo compartilhar ou não a tua ceia no dia de hoje? Pai, o Senhor conhece o meu coração. Em nome de Jesus. Irmãos, uma situação. Você tem algo contra o teu irmão no centro da igreja. Deixe lá a tua oferta. Se ajoelha. Vá até teu irmão. Converse com ele. Peça perdão se você estiver em público. Aproveite esse momento. Isso não é vergonhoso, não. Aproveite o momento. Se tem 4 pessoas aí, por favor, venha até aqui, porque são testemunhas. Olha, meu, estou lhe pedindo perdão perante a essas vidas aqui. Amém? Espero que você realmente aceite de coração o meu perdão, porque Deus está vendo, as testemunhas estão compartilhando o meu perdão perante a você. E isso é na igreja. A pessoa recebeu um áudio de um acontecimento, e eu falei para ela, eu não aceito por áudio, eu quero ver pessoalmente. Porque, irmãos, não estou dizendo que vocês façam ou você seja isso, tá bom? Só estou dando um exemplo, tá bom? Aquele que se cresce muito, ele se cresce atrás de um telefone. E na frente? Eu sempre gosto na frente, tete a tete. Quer falar comigo? Vamos conversar tete a tete. Dependendo do assunto, sempre duas pessoas juntas. Ela não. Pessoa que seja, senta aqui e vamos conversar. E assim. Aí você quebra a pessoa naquele tempo, porque ela pode mentir. Ela pode falar o que ela quiser atrás do telefone. Mas aqui na frente. É fácil, né? Vem na frente e fala. Senta lá, não, olha, sim. Fale. Se esconder atrás do telefone, está errado. Testemunha isso, mas você chegar lá e não é vergonhoso. Se eu tiver que pedir perdão para a igreja, para alguma 10 eu vou fazer isso perante a igreja do Senhor. Perante a Cristo. Como eu já cheguei a fazer com o pastor numa igreja com muita gente, com relação a coisas assim, estou com a minha esposa, tal, assim. Divulguei algo dentro de uma igreja com muita gente. Acho que está na noite de sábado, se não me engano. Eu faço isso. Porque o servo de Deus ele tem que ser honesto. Ele tem que ser sincero. Não adianta eu vir aqui pregar alguma coisa e não viver isso que eu estou pregando. Eu tenho que pregar e viver aquilo que eu falo.
Então é raro, amém? Amém. Quem vai compartilhar a ceia? Glória a Deus. Então vamos aqui estar orando aqui em nome de Jesus, para mais uma vez nós agradecer a Deus por essa ceia do Senhor, agradecer, obrigado por essa ceia do Senhor Jesus. Glória a Deus, seja louvado. Glória a Deus. Vamos, Pai. Aleluia, Jesus. Eu não sei quem eram as suas amigas, irmã Natália, na época. Vocês saíam para lá e para cá, mas são duas moças novas, jovens. Me mostram essas duas pessoas. Eu não consigo ver o rosto delas. Desesperadas. Desesperadas. Querendo encontrar você. Falar com você. Eu não sei quem são, eu não conheço. Eu vejo essas duas pessoas te procurando. Querendo uma palavra. Querendo um auxílio. Não sei se você já tem contato com essas duas mulheres, duas jovens novas, no seu tempo. Não sei se são casadas hoje ou não, mas eu vejo essas duas, não vejo o rosto delas. Mas me mostra o desespero dessas duas pessoas. Correndo para um lado e para o outro, atrás de você. Eu não sei qual mistério aí não. Mas a situação é que elas precisam ouvir alguma coisa da parte de Deus. Está sendo preparada para isso. Viu? Em nome de Jesus. Prepara-te, viu? Prepara-te. Em nome de Jesus. Vou estar lavando as mãos aqui primeiro. Glória a Deus, Jesus. Glória a Deus, seja louvado, Jesus. Glórias a Deus. Vamos orar pela ceia do Senhor. Vamos descer mais uma vez. Aleluia, Jesus, seja louvado. Vai entrar dentro de um mercado. Você vai encher 3 carrinhos. E um carrinho você vai dar para alguém. Quem eu não sei. Aí eu não sei, Deus. São 3 carrinhos cheios. Alguém que está necessitando. Vamos orar em nome de Jesus. Oh meu Pai e meu Senhor. Obrigado, papai, mais uma vez pela ceia, pelo teu corpo, pelo teu sangue, meu Pai, pela mesa que está posta perante a ti hoje, ó Deus. Para aqueles que foram, Pai, hoje escolhidos e separados, Pai, para compartilhar a tua ceia, Pai. Pai, o tempo está pronto, Pai, e a mesa está aqui posta, meu Pai. E aqui agradecemos por esse momento, por esse motivo, Pai, em memória de mim, diz o Senhor, na tua palavra, Pai. Queremos compartilhar o teu corpo e teu sangue no dia de hoje, Pai. Abençoa essa mesa, Jesus. Abençoa aqueles também que irão compartilhar hoje, Pai, nesse dia chamado hoje, Pai. Que eu creio, Pai, que isso está sendo tudo ali, Pai, colocado no teu livro, Pai, está na tua mesa também, Pai. Abençoa a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, seja louvado. Eu estarei daqui a palavra. Quem vou compartilhar, me ajude a separar. Quem vai compartilhar em nome de Jesus. Enquanto eu vou estar lendo a palavra do Senhor Jesus aqui, 1 Coríntios, seu capítulo 11, o verso 23, vai dizer assim: como celebrar a ceia do Senhor? Pois eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, à noite que foi traído, tomou o pão, e logo após haver dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim, em nome de Jesus. Glória a Deus, seja louvado. Compartilhar o corpo do Senhor mais uma vez. Nós estamos aqui hoje na presença de Deus para compartilhar a ceia do Senhor.
e agradecer por esse momento em nome de Jesus. Você já está com o corpo do Senhor em mãos, Jesus. Creio, irmãos, que é um ato digno da parte do Senhor Jesus, que nós, como pecadores, mais uma vez tivemos a oportunidade de estarmos aqui para compartilhar o corpo do Senhor, provar o seu sangue em nome de Jesus, para que assim seja feita a vontade de Deus. Todos com o pão na mão, em nome de Jesus. Eu espalho no nome de Deus. Quem é criança vai compartilhar conosco também. Glória para seja louvado. Interessante que tem ministérios que não faz isso, né? Mas por quê? A criança é inteligente. A criança é esperta. Ela vai perguntar para o pai ou para a mãe, mas por que estou comendo aquele pão, tomando aquilo? E a mãe vai ter que explicar para o filho. O filho, por que isso? Ensina no caminho que o teu filho tem que andar. Ensina no caminho que ele tem que participar, para poder entender o que é. Levante para o alto. Vou ler novamente aqui em nome de Jesus. E logo após haver dado graças, o partir disse: isto é o corpo que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Amém? Pode compartilhar. Glória a Deus, seja louvado o nome do Senhor Jesus. Vamos estar louvando. Vamos louvar a Deus por enquanto, em nome de Jesus. Ó, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Amém, queridos? Amém. Eleve o cálice para o alto nome de Jesus. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Amém, queridos? Porque diz assim: portanto, todas as vezes que comerdes desse pão e beber desse cálice, proclamai a morte do Senhor até que ele venha. Amém? Amém. Então você tem um tempo que você vai tomar em nome de Jesus, vai se ajoelhar e vai agradecer a Deus por mais esse dia chamado hoje, que assim foi dado por Deus para nós. Compartilhe em nome de Jesus e se sinta amém. Em nome de Deus. Amém, queridos? Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mais um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia
ditoso então este meu coração, conhecendo excelso amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Glória a Deus, aleluia, Senhor Glória a Jesus. Glória a Deus. Vamos colocar de pé, vamos estar orando, agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer a vida de todos aqui, em nome de Jesus. Espero que o vosso domingo seja um domingo abençoado. Não sei qual é a tua programação, que se for em família, seja em família. Se reúnem, conversem de Jesus, preguem o Evangelho de Cristo, fale da palavra de Deus, traga alguém para a igreja, convide alguém para vir à igreja para poder ouvir a mensagem de Deus, que eu creio que essa vida irá mudar. E fale para a pessoa, o tempo está chegando, o tempo está breve. Não há tempo para você ficar protelando algumas coisas, não. O tempo está chegando, igreja. E nós estamos aqui na presença de Deus e agradecer a Ele por mais esse dia chamado hoje. Amém? Em nome de Jesus. Senhora Aria, faça oração para o nome de Jesus. Amém. Soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, Senhor, nesta manhã, Senhor, nós queremos te agradecer, ó Deus, por essa oportunidade, Senhor, rica, Senhor, que o Senhor nos concede, Senhor, que podemos compartilhar, Senhor, o teu corpo, o teu sangue, Senhor. Que o teu sangue, Senhor, possa trazer a cura, Senhor, sobre a nossa vida, sobre a enfermidade, Senhor, na carne, no espírito, Senhor, meu Deus, meu Pai. Que o teu sangue, Senhor, possa trazer transformação, Senhor. Pai, nós te louvamos, Senhor, nós te exaltamos, somos muito gratos a Ti, Senhor. Pai, que o Senhor possa continuar conosco, Senhor, meu Deus, nesse dia de hoje, Senhor. Que o Senhor possa nos despedir em paz, em segurança, Senhor. Nos livrando, nos guardando, ó Pai amado, Pai querido. Nos dando, Senhor, um dia, Senhor, meu Deus, meu Pai, cheio da Tua graça, da Tua presença, Senhor. Cuida de cada um dos meus irmãos, Senhor. Que o Senhor possa prover, Senhor, meu Deus, meu Pai, a necessidade de cada um, Senhor, neste dia, Pai. Eu profetizo, Senhor, mesa farta, Senhor, sobre a vida de cada um, Senhor, neste dia. Senhor, nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus seja louvado. Dia 14, teremos aqui a preletora, a missionária Débora. Glória a Deus. Glória a Deus. Que você venha compartilhar, que você venha buscar a palavra de Deus. Amém? Faça as mãos com a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus. Jesus comunhão do Espírito Santo do Senhor, que seja com todos vós para sempre. Você que crê, diga amém. Aplausos, Jesus.